Bom dia, sétimo ano. Vamos lá então para a nossa segunda aula. Depois de uma aula cheia de definições, né? Aprendendo a respeito de ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, enfim, né? Chegou a hora de a gente colocar em prática todo esse conteúdo. Então, a aula 2 é a respeito dos exercícios da página 30. É uma aula de correção, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Então, a primeira questão aí, só tinham duas questões, né? Observe a figura, identifique os pares de ângulos opostos pelo vértice. Então, a gente vai olhar para essa figura aqui e vamos identificar, né, esse par de ângulos. Então, nós temos aqui, ó, as retas A e B se cruzando nesse pontinho vermelho que eu estou pintando aqui. E a gente sabe que os ângulos opostos pelo vértice são aqueles que ficam, né, são formados pelas semirretas opostas às semirretas que formam outro ângulo. Então, a gente tem aqui o ângulo I e o ângulo K, que são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo I e esse ângulo K aqui. Então, I e K. Tem mais alguém que é oposto pelo vértice? Tem, claro que tem, né? Ainda na mesma reta, a gente tem aqui os ângulos L e J. L e J são formadas por semirretas opostas, né? Então, L e J aí são ângulos opostos pelo vértice. L e J. Tem mais alguém? Tem. Agora a gente tem que olhar as retas C e A, né? A reta C, que está aqui, sendo cortada pela transversal A, que está aqui. Tá? Bom, essas retas, elas se cruzam, né? Nesse pontinho aqui, que é o nosso vértice, pontinho verde. E aí a gente tem, ó, que o ângulo M e o ângulo O são opostos pelo vértice, né? Eles ficam em regiões contrárias ao vértice, são formados pelas semirretas opostas. Então, M e O são opostos pelo vértice. Lembra que ângulos que são opostos pelo vértice têm medidas iguais, né? E o outro parzinho de ângulos opostos pelo vértice é o N, né, que está aqui. Opa! O ângulo N, meu Deus. O ângulo N e o ângulo P. O ângulo N e o ângulo P também são ângulos opostos pelo vértice. Então, N e P. Certo? Então, aqui eu tenho 4 pares de ângulos que são opostos pelo vértice. Agora, a gente precisa saber quais são os ângulos adjacentes suplementares. Bom, adjacentes suplementares são aqueles ângulos que, somados, dão 180 graus, né? E o fato de ser adjacentes é que estão um do lado do outro, né? Possuem o vértice em comum, um lado em comum, sem pontos internos comuns. Então, a gente tem aqui, ó, que o ângulo J mais o ângulo K, que está aqui, ó, eles são ângulos suplementares e, ao mesmo tempo, adjacentes. Então, o J com o K é um par de ângulos suplementares adjacentes. J e K. Tem mais algum? Tem, né? Se a gente pegar agora aqui, ó, o K e o I são dois ângulos suplementares que somados dão 180 graus, né? E são adjacentes, porque tem o mesmo vértice e tem um lado em comum. Então, K e I. Tem mais algum par de ângulos que são adjacentes suplementares? Tem. Tem o I com o L. Oh, gente, eu marquei errado aqui, né? Coloquei K e I, mas na verdade é K e L. Deixa eu arrumar aqui. K e L. Tem mais alguém? Tem. Tem o K com I, né? O L com I. Se eu pegar aqui o ângulo L mais o ângulo I, eu tenho um ângulo de meia volta, então eles são suplementares. E ao mesmo tempo são adjacentes. Então o I e o L. I e L. Tá? Mais alguém? Opa, tem sim. Só a gente pegar aqui, ó. Se a gente pegar o ângulo I com o J, eu tenho um ângulo de meia volta aqui em cima também. E ao mesmo tempo são adjacentes, né? Tem um vértice em comum e um lado comum. Então, I e J. I e J. Bom, isso tudo foi em relação à reta A com a reta B, né? Agora a gente tem que fazer o estudo da reta C com a reta A. A reta C que está aqui embaixo, com a reta A que está aqui na transversal. Bom, essas retas aí a gente tem, ó, como ângulos adjacentes suplementares, o M com N, né, o M mais o N são adjacentes e suplementares. Vou colocar aqui do lado, tá? Essa aqui é a resposta da 2, da B ainda, tá?
Começou aqui e terminou lá. A gente tem ainda, ó, além do M e do N, a gente tem o N com O. N e O também são adjacentes suplementares, né? O N com O, se a gente olhar bem, né, no desenho, são ângulos que têm um lado em comum, o mesmo vértice, e a soma deles dá 180 graus. Então, N com O. Além do N e do O, a gente tem o O com P. Se a gente pegar aqui o O e o P, ó, são dois ângulos adjacentes suplementares, O e P. E a gente ainda tem, né, como ângulos adjacentes suplementares, a gente ainda tem aqui o P com M. P e M, se a gente olhar bem com atenção, né, são ângulos adjacentes e suplementares, B e M. Então a gente tem 8 pares de ângulos que são adjacentes e suplementares e 4 pares de ângulos que são opostos pelo vértice. Lembrando que os opostos pelo vértice são congruentes, né, têm medidas iguais, e esses ângulos que são adjacentes e suplementares, quando somados, dão 180 graus. Né? Então, só para exemplificar, eu coloquei aqui que o M mais N dá 180 graus. No caso dos opostos pelo vértice, como o M e o O, eles são congruentes, têm medidas iguais, certo? A gente vai usar muito desses conceitos aí na questão número 2 agora. Determine os valores de A, B, C e D em cada caso. Então vamos começar com a letra A. A letra A está fácil, né? A letra A, ela é oposta pelo vértice ao ângulo de 75 graus. Então eu posso concluir que a letra A mede 75 graus. Certinho? Então a letra A, 75. Agora vamos pensar na letra B. A gente sabe, ó, que o A e o 5B que está aqui, eles são adjacentes suplementares. Né? O A mais 5B dá 180 graus. Ou ainda, posso pegar aqui, né? O 5B e os 75 graus também são adjacentes e ao mesmo tempo suplementares. Então, eu sei que se eu pegar 5B e juntar o 5B mais 75 graus, né, como eles são suplementares, essa soma tem que dar 180 graus. E aí a gente cai numa equaçãozinha, né? Como é que eu sei o resultado do 5P? Bom, fácil, eu vou tirar 75 graus de cada lado da minha igualdade, tem uma igualdade aqui, vou tirar 75 graus de cada lado, né? Tudo que eu fizer de um lado eu faço do outro, né? Se eu tirar 75 graus de um lado e 75 do outro, o que vai sobrar na minha equação? Vai sobrar 5B igual a 105. 180 menos 75 dá 105. Bom, ficou 5B igual a 105, mas eu não quero saber o valor de 5B, eu quero saber o valor só do B. Lembrando que esse 5 está multiplicando o B, né? Então, qual é o inverso de multiplicar? Não é dividir? Então, eu venho aqui, divido os dois lados por 5. Dividindo 5B por 5, vai ficar só B. Vai dar B. Dividindo 105 por 5, vai dar 21. Então, o ângulo B tem 21 graus. Então, vou marcando aqui, ó. Ângulo B, 21 graus. Agora, tem que saber o ângulo C. Olha com atenção em relação ao ângulo C. O ângulo C, ele é oposto pelo vértice ao ângulo 100, de medida 100, né? Então, o ângulo C, 2C e o ângulo de medida 100 são opostos pelo vértice. Então, a gente pode concluir, né, que 2C é igual a 100. O ângulo que tem medida 2C e o ângulo de medida 100 graus são opostos pelo vértice, então eles possuem medidas iguais, né? Então, deixa eu desenhar de novo aqui, ó. Esse ângulo 2C e esse ângulo de 100 graus são opostos pelo vértice, portanto, têm medidas iguais. Lembrando que esse 2C está multiplicando, né? Ele está multiplicando, o 2 está multiplicando a letra C. Então, se eu quero encontrar o valor só da letra C, o que eu tenho que fazer para resolver essa minha equação? Uma equação de uma única etapa, né? Então, eu vou dividir por 2 os dois lados, tá? Vou indicar a divisão dessa maneira, tá? Ao invés de fazer assim, vou indicar só pelo traço. Então, dividindo 2C por 2, vai dar só C, né? Vai ficar só a letra C. E dividindo o 100 pelo 2, dá 50. Então, a letra C vale 50 graus. Calculamos a letra C.
Tá faltando a gente calcular a letra D. Repare que 5D mais 100, né, tem que dar 180 graus, porque eles são adjacentes suplementares. Se eu pegar aqui, ó, 5D mais 100, 5D mais 100 são adjacentes suplementares. Então, a soma deles tem que dar 180 graus. Vou inserir um slide para eu conseguir fazer aqui, ó. Então, 5D mais 100 tem que dar 180 graus. Só, isso aqui é uma equação de duas etapas, certo? Então, primeiro eu vou isolar o número, a letra com o número, né? Vou isolar a letra com o número, tirando 100 de cada lado da minha igualdade. Então, venho aqui, tiro o 100 de um lado, tiro o 100 do outro. Bom, 100 menos 100 vai ficar 0, então vai sobrar só o 5D de um lado da igualdade. Do outro lado eu tenho 180 menos 100, vai ficar 80. Agora lembrando que esse 5 está multiplicando a letra D, e eu quero isolar, ficar só com a letra, sem o número do lado dela, então eu vou fazer o inverso da multiplicação. O inverso da multiplicação é dividir, tá? Se estava multiplicando por 5, eu divido por 5. Bom, 5D dividido por 5 vai dar D, tá? Então isolei a letra D. 80 dividido por 5 dá 16. Então, a letra D tem o valor de 16 graus. Tá? Então, vem aqui, coloco que a letra D, o ângulo D, né? Ou a letra D. A letra D tem a medida de 16 graus. É que as letras aqui são medidas de ângulos, tá? Então, resumindo, a gente ficou com essas medidas. O ângulo A, 75 graus. O ângulo B, 21 graus. E o ângulo C, 50 e o ângulo D, 16. Certinho? Confere a primeira, vocês tinham conseguido fazer. Vamos lá para a letra B. Antes de ir para a letra B, deixa eu comentar uma coisa. Professor, eu não gosto de fazer assim em forma de equação. Não tem problema. Você pode montar de pé as contas, né? Você sabe que 5D mais 100 tem que dar 180 graus. Então, era só você fazer 180 menos 100, 80, né? Então, 5D equivale a 80. Aí, divide o 80 pelo 5, que vai dar 16, tá? Se não quiser fazer em forma de equação, não precisa. Bom, a letra B, a mesma coisa, né? Eu tenho aqui, ó, retas, vou chamar aqui de reta R, reta S, cortada por uma transversal T. Bom, eu tenho que saber, né, quais são as classificações dos ângulos, quais são as propriedades envolvendo esses ângulos. Tá? Eu preciso saber disso para eu conseguir resolver o meu problema. Então vamos lá, ó. Vamos começar calculando a letra A. O que nós sabemos? Que o ângulo que tem medida 2A, né, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de medida 100. E sabemos que ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Então eu posso concluir que 2A, duas vezes o ângulo, a medida A, é igual a 100. Tá? Então eu vou resolver essa equação para encontrar o valor da medida A. Se o dobro do A vale 100, então o A vale 50, né? Basta eu vir aqui dividir os dois lados da minha equação por 2 e eu vou achar que o A é igual a 50. Então já sabemos que o A vale 50 graus. Vamos achar o B agora. Bom, o B mais o ângulo de 100 graus, eles são ângulos adjacentes suplementares. Se eu juntar o ângulo B com o ângulo de 100 graus, tem que dar 180 graus. Então eu posso montar a minha equação aqui, ó, que B mais 100 é igual a 180 graus. São ângulos adjacentes suplementares. Bom, se eu tenho que B mais 100 dá 180 graus, então o B só pode valer 80, né? Para eu deixar minha equação bonitinha aqui, ó, eu vou tirar 100 de um lado da igualdade e vou tirar 100 do outro lado da igualdade também, né, para manter o valor da igualdade. Do lado esquerdo vai sobrar só a letra B, né, 100 tira 100 fica 0, então só sobra a letra B. Do lado direito da igualdade eu tenho 180 menos 100, dá 80. Tá? Lembrando que dá para fazer mentalmente, né? Então B vale 80. Vamos agora ver a letra C e a letra D. Olha, a gente tem aqui, ó, que 4C, o ângulo de medida 4C, ele é oposto
pelo vértice ao ângulo de medida 130. Então a gente conclui que 4C tem a mesma medida de 130. Então vem aqui e monta uma equação. 4 vezes a letra C tem a mesma medida, né, que o ângulo de 130 graus. Então se 4 vezes a letra C é igual a 130 graus, como é que eu faço para saber o valor só da letra C? Eu venho aqui e divido, né? Divido os dois lados por 4. 4C dividido por 4 dá C. Então, ficou C. 130 dividido por 4 dá 35. Então, a letra C é um ângulo de medida 35 graus. Ah, desculpa, gente, fiz errado aqui. 130 dividido por 4 não dá 35, né? Então, vamos lá refazer essa conta. Quanto dá 130 dividido por 4? Vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui atrás. Deixa eu inserir um slide e a gente faz ali. Então, ó, 130 graus dividido por 4. Vamos lá. Lembra que a gente está dividindo graus, né? 130 dividido por 4, vamos fazer um rascunho aqui. 130 dividido por 4 vai dar 3, sobrar 1. Depois vai dar 2 e sobrar 2. Tá? Então vai dar 32 graus. Tá? 32 graus. E vão sobrar aqui, ó. 32 vezes 4 é 128, né? Vai sobrar aqui 2 graus. Aí o que a gente vai fazer com esses 2 graus? A gente vai transformar esses 2 graus em minutos. Porque eu não posso ter um ângulo com vírgula, né? Senão ia dar 32,5. Mas a gente não trabalha com medida de ângulo usando o número decimal. A gente transforma de grau para minuto. Então vamos lembrar, ó, 2 graus equivale a quantos minutos? Bom, 2 graus equivale a 1 grau, né? Vamos começar assim. 1 grau equivale a 60 minutos. Então, 2 graus equivalem a 120 minutos, certo? Então, eu vou trocar esses 2 graus aqui, ó, por 120 minutos. Vou colocar aqui, tá? Então, eu fiquei agora com 120 minutos. Então, eu vou dividir 120 por 4. Bom, 120 dividido por 4 dá 30, né? E não vai sobrar nenhum minuto. Se sobrasse minutos, eu ia ter que passar para segundos. Então, deu 32 graus e 30 minutos, certo? Então, vamos lá colocar a letra C, que é igual a 32 graus e 30 minutos. 32 graus e 30 minutos. Deu para recordar aí como é que passava de grau para minuto, né? 1 grau tem 60 minutos, 2 graus vão ter 120 minutos, e aí 120 dividido por 4 deu 30 minutos. Bom, a gente ainda tem a letra D para calcular, né? Repare que a letra D, ela é suplementar, adjacente e suplementar ao ângulo de 130. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar o ângulo de 130 mais o ângulo da letra D, os dois juntos formam um ângulo de 180 graus. Então, D mais 130, D mais 130 é igual a um ângulo de 180 graus. São adjacentes suplementares. Para eu resolver essa equação é muito simples. Eu quero ficar só com a letra D, eu quero deixar a letra D sozinha desse lado. Então, para isso, eu tiro 130 de cada lado da minha igualdade. Tirando 130 de cada lado, vai ficar D do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo vai ficar só a letra D. E do lado direito vai dar 50. 180 tira 130, fica 50 graus. Então tá aí, a letra A foi um ângulo de 50, B deu 80, C deu 32 graus e 30 minutos e a letra D 50 graus. Vamos lá para a letra C. Mesma coisa, tá? Eu tenho aqui um conjunto de retas cortadas por uma transversal. Então vou chamar aqui reta X, reta T e uma transversal V, tá? Só para mudar as letras. Bom, o que eu tenho que saber é que nesse conjunto de retas existem propriedades, né, e classificação dos ângulos. A primeira que eu vou usar aqui, ó, para conhecer o ângulo de medida A, né? Eu sei que esse ângulo aqui, ó, de medida A menos 30 equivale ao ângulo de medida 120. Por quê? Porque são opostos pelo vértice, ok? Então, A menos 30 é um ângulo que tem a mesma medida de 120 graus, porque são opostos pelo vértice. É muito importante você sempre ir justificando, né? Mesmo que seja mentalmente.
A menos 30 é igual a 120, por quê? Porque são opostos pelo vértice. Bom, eu tenho uma equação aqui que eu vou resolver em uma única etapa, né? Que número que menos 30 dá 120? Bom, só pode ser o 150. Né? Se eu quiser resolver como equação, basta usar a operação inversa. Se eu quero deixar esse A isolado aqui, né? Eu tenho que tirar esse 30 negativo daí. Para eu tirar o 30 negativo é só somar 30. Tá? Então eu vou somar 30 dos dois lados da minha igualdade. E aí vai ficar A do lado esquerdo e do lado direito vai ficar 120 mais 30 dá 150. Então ficou aqui A igual a 150 graus. Então já encontramos o valor do A. Agora eu tenho que o ângulo de 12B mais 120 são adjacentes suplementares. Ou posso pegar o ângulo de A menos 30 com 12B, tanto faz, tá? Posso falar que A menos 30 mais o ângulo de 12B são adjacentes suplementares, mas eu também posso dizer que o 12B mais o 120 são adjacentes suplementares. Aí fica a critério do freguês, tá? Então, vamos colocar aqui, 12B mais 120 são ângulos adjacentes suplementares, então a soma deles tem que dar 180 graus. Aqui eu tenho uma equação de duas etapas. Para eu resolver essa equação de duas etapas, primeiro eu vou isolar a letra com o número, tá? Então eu vou tirar 120 de cada lado da minha equação para ficar só com a letra e o número do lado esquerdo. Então eu vou tirar 120 de cada lado e vou ver um que sobra. Tá? Então do lado esquerdo, se eu tirar 120 de cada lado, vai ficar 12B. Certo? Do lado direito, se eu tirar 120 de 180, fica 60. Então eu fiquei que 12B é igual a 60. Agora eu tenho que isolar a letra, né? Tem que tirar o 12 dali do lado do B. Então, para eu tirar esse 12 que está multiplicando B, eu divido por 12. Divide os dois lados da igualdade por 12. Então, dividindo 12B por 12 vai ficar só B. Dividindo 60 por 12 dá 5. Então, a letra B é uma letra que tem medida de 5 graus. Bom, vamos lá, continuando. Então, em relação à letra X, a reta X e a reta V, nós já trabalhamos. Agora vamos trabalhar com a reta T. Na reta T, a gente tem aqui que o ângulo de medida 2C, né, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de medida 85 graus. Então, 2C é igual a 85 graus, certo? Então, venho aqui e escrevo que 2C é igual ao ângulo de 85 graus, porque são opostos pelo vértice. Para eu encontrar o valor da medida C, basta vir aqui e dividir, né, tudo por 2. Então, vou pegar 2C dividido por 2 vai dar C. E agora, quando eu dividir o 85 pelo 2, né, vai dar um número quebrado, porque 85 é ímpar, né, vai dar 42,5. Só que a gente sabe que, por se tratar de ângulos, né, a gente não põe 42 graus, 45, 42 graus e meio. Não é assim que a gente escreve, né? A gente sabe que meio grau tem 30 minutos. Então, a resposta correta aqui é 42 graus e 30 minutos, tá? Porque eu sei que 1 grau tem 60 minutos, então 42 graus e meio vai ser 42 graus e 30 minutos. Meio grau tem 30 minutos. Professor, vamos fazer a conta? Então vamos lá. Vamos aumentar um slide. Tá? Então eu tinha ali 85 graus que foram divididos por 2. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou horrível. Tá? Eu sei que 85 dividido por 2, eu posso fazer um rascunho aqui do lado. 85 dividido por 2 vai dar 4, não vai sobrar nada. Vai dar 2 e sobra 1. Então vai dar 42 graus e vai sobrar 1 grau ainda, né? Então aqui dá 84, sobra 1 grau. Então eu já dividi os graus. Agora esse 1 grau eu tenho que transformar em minutos. 1 grau não tem 60 minutos? Então transformando esse 1 grau em 60 minutos, agora eu vou dividir 60 minutos por 2, que vai dar 30 minutos e não vai sobrar nenhum minuto, certo? Então deu 42 graus e 30 minutos, como a gente tinha descrito já aqui.
Então eu já sei a medida aí de 3 ângulos, né? O A que deu 150, o B que deu 5, o C deu 42 graus e 30 minutos. Agora vamos para a letra D. Ó, sabemos que o ângulo de medida 2D, ele é adjacente ao ângulo de medida 85 graus. E ao mesmo tempo eles são suplementares. Os dois juntos têm que dar 180 graus. Então 2D mais 85, 2D mais 85 tem que ser igual a 180 graus. Então eu tenho uma equação de duas etapas. Primeiro eu vou isolar a letra com o número, para depois isolar e deixar só a letra sozinha. Então, para isolar a letra com o número, basta tirar o 85 dos dois lados da minha equação. Então vai ficar 2D do lado esquerdo e do lado direito vai ficar 95. Né? 180 menos 85 dá 95. Agora, para eu isolar a letra D, eu tenho que tirar o 2 que está ali do lado dela, né? Tem que dar um jeito de tirar esse 2. Eu faço isso usando a operação inversa. Se está multiplicando, eu divido os dois lados por 2. Então, 2D dividido por 2 vai dar D, né? E 95 dividido por 2, não é uma divisão exata. Dá 4, sobra 1, depois dá 7, sobra 1. Aí ia dar 47,5, né? Só que 47,5 para ângulos não existe, certo? Então o que a gente faz? São 47 graus inteiros, né? E mais meio grau. Bom, meio grau é 30 minutos. Então ficou 47 graus e 30 minutos. Então aqui está a resposta do ângulo da letra D. E mais uma vez, o último aqui, né? Eu preciso encontrar as medidas de A, B, C e D nesse esquema de retas. Então, vou colocar aqui a reta R, reta S, transversal T. Pensando na reta R com a reta S, a gente tem aqui, que o ângulo de medida A mais 23, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de medida 107 graus, certo? Então, A mais 23 é oposto pelo vértice ao ângulo de 107 graus, então eles são congruentes, né? Tem medidas iguais. A mais 23 tem que ser igual a 107. Tá? Então é uma equação de uma única etapa. Para eu isolar a letra A, basta tirar esse 23 que está aqui somando, e para eu tirar o 23 que está somando, eu uso a operação inversa. Então eu tiro 23 de cada lado da minha igualdade, né? Então do lado esquerdo vai ficar só a letra A, e do lado direito vai ficar o resultado de 107 menos 23. Bom, 107 menos 23 dá 4, faz a troca aqui, 8, 84. Então eu sei que o ângulo de medida A é 84. Certo? Então vamos procurar agora o ângulo de medida B. Bom, nós sabemos aqui pelo desenho que 2B mais 3 e o ângulo de 107 graus, eles são adjacentes e ao mesmo tempo são suplementares, né? A soma deles aqui é igual a 180 graus. Então 2B mais 3 é mais 107, tem que dar 180 graus. Então 2B, deixa eu colocar para cá, peraí. 2B mais 3 mais 107, né? Tudo isso tem que dar 180 graus. Ok? Horrível esse 7, meu. Bom, aqui é uma equação de duas etapas, mas antes de pensar em isolar as letras, a gente pode juntar, né, os termos que são semelhantes. Eu tenho 3 de um lado, aqui eu tenho 3 mais 107. Bom, 3 mais 107 dá 110, né? Então, eu vou juntar aqui, vai ficar 2B mais 110 igual a 180. Agora eu caí numa equação de duas etapas. Então, primeiro eu tive que juntar o 3 com 107 ali, né? Bom, primeiro eu vou isolar a letra com o número. Eu vou deixar esse 2B isolado de um lado aqui. Para que isso aconteça, eu tenho que tirar 110 de cada lado. Então, eu venho aqui e tiro 110 do lado esquerdo, tira 110 do lado direito. Tá? Tira 110 de um lado e tira 110 do outro. Bom, do lado esquerdo vai sobrar só o 2B.
2B mais 110. Aí eu vou tirar 110, vai ficar só o 2B. Do lado direito, 180 tira 110, dá 70. Ficou 70. O que nós vamos fazer agora? Isolar a letra B. Para isolar a letra B, eu tenho que tirar esse número 2 que está aqui do lado. Então, para eu tirar esse número 2 do lado, eu uso a operação inversa. Então, eu divido por 2. Dividindo 2B por 2 vai ficar B. Dividindo 70 por 2 vai dar 35. Então, vai ficar B igual a 35 graus. Tá? Então, está aí o valor da letra B. Agora, vamos para a reta de baixo, reta S e reta T. Vamos analisar os 4 ângulos da reta S com a reta T. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos que o ângulo de 113 graus e o ângulo de 105 graus, eles são adjacentes suplementares. Se a gente somar a medida deles, né, o 113 mais o 5C tem que dar 180 graus. Então, 5C mais 113 tem que ser igual a 180 graus. Então, vamos por partes. Ó. É uma equação de 2 etapas. Primeiro, a gente vai isolar o 5C, depois a letra C. Então, para eu deixar o 5C isolado, eu tenho que tirar o 113 daqui. Então, eu vou subtrair 113 do lado esquerdo e vou subtrair 113 do lado direito. Do lado esquerdo, portanto, vai ficar somente o 5C. Do lado direito vai ficar o resultado de 180 menos 113. Bom, 180 menos 113, essa diferença aqui dá 67. Então, ficou que 5C é igual a 67 graus. Para eu isolar a letra C agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir por 5 os dois lados. Então, vou dividir o 5C por 5, vai ficar só C. E vou dividir o 67 pelo 5. Bom, quando eu dividir o 67 pelo 5, ó, vai dar 1, sobrar 1. Vai dar 3 e sobrar 2, né? Dá 3 e sobrar 2. Cadê? E aí eu não posso colocar vírgula e continuar a minha conta. Então, ó, a melhor forma de fazer tudo isso, deixa eu apagar essas divisões que estão aqui, é eu passar e fazer a divisão já em graus, né? Vamos lá. Ó. Nós temos 67 graus, que serão divididos em 5 partes. Já fiz a conta ali e vi que dava... quanto é que dava? 13, né? Então, 67 graus dividido por 5 dá 13 graus. 13 vezes 5 é 65. Então, vai sobrar uma quantidade de graus. Vão sobrar 2 graus. Esses 2 graus, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar eles em minutos. 1 grau tem 60 minutos, 2 graus tem 120 minutos. Tá? Então, 2 graus eu troquei por 120 minutos. Agora, eu vou dividir 120 minutos por 5. Bom, 120 dividido por 5, deixa eu fazer um rascunho aqui. Dá 2, sobra 2, abaixando o 0 dá 4 e não sobra nada, né? Então, dá 24 minutos. Então, deu 13 graus, 24 minutos e não vai sobrar nenhum minuto aqui. Então, a resposta aqui da letra C é 13 graus e 24 minutos. 13 graus e 24 minutos. Ok? E ainda temos a letra D para calcular, né? Bom, o que a gente conclui da letra D aqui, ó? Que D menos 13 é oposto pelo vértice ao 5C, tá? Mas eu também posso pensar que D menos 13 mais 113 tem que dar 180 graus, certo? Posso pensar isso, não posso? D menos 13 mais 113 é igual a 180 graus. Eles são adjacentes suplementares. Bom, primeiro resolvendo aqui, menos 13 mais 113, dá 100, né? Então ficou D mais 100, tem que ser igual a 180 graus. Né? Ó, tenho 113, tira 13, fica 100 positivo. Então, D mais 100 tem que ser 180 graus. Vamos fazer de cabeça, gente? 100 mais quanto que é 180? Não é 100 mais 80? Então, o D só pode ser 80 graus. Então, a gente ficou aí que o D é 80 graus, o A 84, o B 35 e o C deu 13 graus e 24 minutos.
Pessoal, é isso, né? Então essa foi a página 30, resolução de exercícios. Lembra sempre de, antes de fazer os exercícios, né? Tentar justificar, ainda que seja mentalmente, se eles são opostos pelo vértice ou se os ângulos são adjacentes suplementares. Ok? Um abraço, até a próxima.